Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, esse é um daqueles momentos em que a gente não gosta de noticiar, tendo em vista a grandeza da informação, tá entendendo? Mas, como nós trabalhamos com informação aqui no nosso canal, não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. Ou seja, uma tragédia se abateu sobre uma igreja evangélica Assembleia de Deus, agora no campo de Abreu e Lima, sob a presidência do pastor Roberto. E o que é que aconteceu? Uma irmã dirigente de ciclo de oração atentou contra a própria vida, se cancelando, e é essa palavrinha que eu vou usar aqui no nosso vídeo de hoje. Tá entendendo? Então, essa irmã cancelou a própria vida. Informações preliminares que eu apurei até agora, inclusive eu telefonei para pessoas que moram nas regiões onde essa irmã congregava, inclusive até gente do ministério conversou comigo hoje. Algumas sem informação, outras sem entender de fato o que aconteceu, mas algumas informações preliminares dizem que a irmã contraiu dívidas. Esposo enfermo contraiu dívidas e buscou ajuda ministerial que, por sua vez, não atendeu às necessidades do que a irmã estava passando. Motivo pelo qual a irmã decidiu, por riscos próprios, cancelar a sua própria vida. Eu, nesse momento, quero me expressar a minha solidariedade para com os familiares, tá entendendo? Os meus pêsames, os meus sentimentos para com os familiares da vítima. Querer dizer para vocês que o caminho mais certo é manter a fé convicta em Deus, tá entendendo? E dizer para você também, com base nesses acontecimentos que a gente está vendo e muito dentro da Assembleia de Deus, pessoas completamente, irmãos, afetadas no seu lado emocional, no seu lado sentimental, tá entendendo? Pessoas que estão vivendo em depressão, em ansiedade. Eu gostaria de falar para você que está vivendo por esses processos que ainda há solução no fim do túnel. E se você chegou ao fundo do poço, a saída do teu poço é para cima. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Procure ajuda, irmão. Procure ajuda. Então, é uma situação lamentável. O Josué Augusto enviou para mim várias fotos, tá certo? Eu vi várias matérias aí no canal do Raf, né, o Voo da Coruja, no canal do André Carpano, o próprio Josué também postou essa matéria lá no canal dele. Enfim, muitos criadores de conteúdo estão falando sobre esse assunto e eu gostaria de expressar aqui a minha opinião, tá certo? Existem pessoas que estão desenvolvendo o trabalho de Deus dentro da comunidade em que estão inseridos, no caso lá o templo, mas existem também pessoas que estão nessas funções que atravessam situações emocionais, físicas, dentro de casa, na rua, no colégio, no trabalho e em N lugares que a gente poderia falar aqui, tá certo? No caso das informações preliminares que chegaram para mim acerca dessa irmã, e como ela, muitas outras pessoas também estão nessa mesma condição, né? Atoladas em dívidas, e principalmente agora no final do ano, né? Isso, muitas pessoas contraíram dívidas. Eu já passei por um momento de contrair dívidas para mim, onde as minhas dívidas viraram uma tremenda bola de neve, irmão. Tá entendendo que começou pequenininho, daqui a pouco tava aquele monstro gigantesco e me sufocava e eu ficava depressivo, sem saber como pagar as dívidas, até apelar para a agiotagem. Irmão, é difícil, irmão. Graças a Deus eu saí dessa situação, mas
usando essa experiência, eu digo que muitas pessoas estão assim nessa condição, presas em agiotas. Tá entendendo? E isso leva a várias patologias emocionais, sentimentais, pessoas depressivas, com ansiedade, tá entendendo? Patologicamente enfermas e coisas dessa natureza. E essas pessoas precisam de ajuda. Ah, Pedrosa, mas quem mandou elas procurar se meter no mundo da agiotagem? É porque você nunca passou por uma situação dessa. Nunca passou por uma situação de dependência ou uma situação de sobrevivência. Às vezes a pessoa pede porque está necessitado, precisa sobreviver, quer sobreviver, e às vezes, para se sair de alguns pesadelos, em alguns casos, algumas pessoas partem para essa situação. Mas cada caso é um caso, tá entendendo? E isso não é regra, tá certo? Não é regra. O meu conselho para você aqui é que você não caia nas malhas da agiotagem. Mas se você contraiu dívidas para si, procure ajuda, procure conversar com alguém. Não guarde isso para si. Tá entendendo? Muitas pessoas estão depressivas, ansiosas, casos graves de depressão e ansiedade por causa de situações que eles mesmos criaram, ok? Eles mesmos criaram. No caso dessa irmã, ela passou por uma experiência traumática, né? Pelo fato do esposo estar enfermo e também está presa a questões de agiotagem. Se for esse mesmo o caso, porque existem ainda investigações para saber de fato o que aconteceu. Eu estou apenas repassando algumas informações preliminares que a gente recebeu aqui, ok? Mas, todavia, no entanto, algumas pessoas chegaram a cogitar que a irmã estava depressiva. Pedrosa, isso foi um caso grave de depressão. E existem aquelas depressões silenciosas, tá certo? O Josué mandou algumas fotos para mim, eu não vou mostrar aqui as fotos, mas aparentemente a irmã aparentava uma certa alegria, uma certa felicidade. Tá entendendo? Só que por dentro só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe como é que está a mente da pessoa, a estrutura emocional daquela pessoa. Muitas pessoas que se cancelaram aparentaram quadros magníficos de felicidade, mas de uma hora para outra cancelaram a própria vida. Tá entendendo? Eu gostaria aqui de trabalhar algo com você sobre essa questão de depressão. A depressão de Elias. Você sabia? Elias, homem de Deus, homem usado por Deus, mas Elias passou por um quadro grave de depressão. E eu queria usar a depressão de Elias para trabalhar na sua vida hoje. Talvez você esteja passando por esse quadro de depressão e esteja aí sem saber o que fazer. Elias, usado por Deus, naquele grande momento em que ele clamou, o fogo do céu desceu e ele obteve vitória, né? Naquele clamor, saindo dali, Jezabel decidiu dar cabo da vida de Elias. E Elias recebe aquela informação. O que mais me choca, eu olhando este enredo, todo o enredo, é que Elias, depois de ter dado lugar a Deus, ser usado por Deus, ele se deixa levar pela fala de Jezabel. Isso é grave, irmão. Ou seja, Elias não vigiou no seu entendimento. E é a primeira característica para quadros graves de depressão assolar a pessoa é quando essa pessoa sai da vigilância. Vigia, irmão. Vigia com palavras alheias, que muitas vezes podem afetar a tua espiritualidade. Vigia. E isso aconteceu com Elias. Elias não vigiou. As palavras de Jezabel entraram em sua mente. E o que é que Elias fez? Elias começou um processo
de declínio espiritual, eu posso assim dizer. Por quê? Vamos lá, presta atenção comigo. Aquela fé gigantesca que Elias tinha, aos poucos foram sendo minimizadas pelo medo, temor de morrer pelas mãos de Jezabel. E o que Elias faz? Primeiro sintoma de quadro de depressão é o sentimento de fuga. Elias fugiu da presença de Jezabel. E muitas pessoas já passaram ou estão passando por este primeiro quadro de depressão, o sentimento de fuga, tá certo? Eu já, em meus momentos de depressão, que eu já tive depressão, eu queria fugir, eu queria desaparecer. Para você que não sabe, eu perdi minha mãe se cancelou. Minha mãe se cancelou, jogou 1 litro de álcool no corpo, tocou fogo dentro de um banheiro e se cancelou. Eu já perdi entes familiares para a depressão. Tá entendendo? Então, eu me vi depressivo e o sentimento de quem está depressivo é fugir, desaparecer. Talvez você já tenha pronunciado essa palavra alguma vez na sua vida. Eu quero fugir, eu quero desaparecer, né? Então, o primeiro quadro de depressão é o sentimento de fuga. Elias foge da presença de Jezabel com seu moço. E o seu moço, ele deixa em um determinado lugar para seguir o deserto sozinho. Ou seja, além do quadro de fuga, né, que é o primeiro quadro da depressão, que é a fuga, o sentimento de ficar só, é o segundo passo. Além de fugir, é o segundo passo, é o sentimento de ficar só. Homens e mulheres insólitas têm tendência a se cancelar. Elias foge e prefere a solidão. Quer ficar só, deixa ali seu moço e vai seguir o deserto sozinho. Segundo passo é a solidão. E eu gostaria de lhe informar, se você tem sentido esta necessidade de ficar só e permanecer só, procure ajuda. Procure ajuda, querida. Procure ajuda, querido. Tá certo? Procure ajuda. Elias chegou nesse estágio de solidão. E o terceiro e último estágio da depressão é o sentimento de cancelamento. Elias senta debaixo de um zimbro e ora a Deus dizendo assim: eu não sou melhor do que os meus irmãos. E pediu para si o cancelamento. Então são 3 os estágios. Primeiro estágio, o sentimento de fuga. Segundo estágio, o sentimento de solidão. E o terceiro estágio, o sentimento de cancelamento. Se você está nessa situação, eu lhe declaro nesta hora, em nome de Jesus. Tá certo? Uma força de expressão. Procure ajuda. Procure ajuda com muita pressa. Tá certo? Não queira vencer esta batalha sozinho. Ninguém vence a depressão sozinho. Ninguém. Ok? Procure ajuda. Mas Elias recebeu a ajuda divina, a ajuda de Deus para sair daquela condição. E Deus restaurou as suas forças, restaurou a sua fé, restaurou o seu ânimo. E eu acredito que, através deste vídeo, Deus está me usando para restaurar as tuas forças, restaurar a tua fé, restaurar o teu ânimo, dizer para você, nem tudo está perdido, existe luz no fim do teu túnel. E como eu falei a princípio, se você chegou no fundo do poço, a saída do teu poço é olhar para cima. Olha para cima, irmã. Olha para cima, meu irmão. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? É esta a minha palavra, usando o que aconteceu para extrair do que aconteceu força para quem precisa, ânimo para quem precisa, em nome de Jesus, tá certo? Que Deus conforte os corações, que Deus console os aflitos, tá certo? Em nome de Jesus, e que traga sobre ti refrigério, bálsamo e também possa te erguer poderosamente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.